O vídeo de hoje é uma indicação de leitura. Pega o contexto. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler. No ensino médio eu lia muito, inclusive sempre preferi ler para aprender do que assistir aula, ouvir palestra, etc. Eu tinha uma professora no ensino médio que falava que é melhor você estar lendo qualquer coisa, nem que seja um gibi, uma história aleatória, do que não estar lendo nada. É dessa forma que eu sempre pensei. Então, na adolescência eu li muito Crepúsculo, sim, pode me julgar, mas era uma leitura insana. Eu li aqueles livros de 200, 300 páginas em 4, 5 dias. Então, entre não ler nada ou não ler literatura brasileira ou qualquer coisa assim, eu sempre achei melhor estar lendo alguma coisa. E eu sempre fui indo assim até a época da faculdade. Eu fiz a faculdade, fiz a pós e depois desse período eu fiquei meio traumatizada, enjoada da leitura, porque a gente lia muito nesse período. Então, depois disso, eu fiquei sem ler por muito tempo. E desde então, já faz 7 anos que eu me formei, eu tenho estado sempre arrastada na leitura. São épocas que eu consigo ler um pouco, tem épocas que eu não consigo ler nada, nem 10 páginas por dia, e sempre estou aí tentando pegar no tranco na leitura. Muita coisa me atrapalha hoje para ler, é a televisão, é assistir série, é o celular, que rouba esse tempo que antes eu tinha para leitura. Então, todo ano eu venho com esse objetivo, eu escrevo nas minhas metas a ideia de ler mais. Eu já coloquei meta de tantos livros, tantas páginas por dia, então eu sempre venho com essa ideia de ler mais um pouco, trocar esse tempo que eu fico no celular, rede social, séries, para o momento da leitura. Eu ainda sou a pessoa que sou apaixonada pelo livro físico, ainda não consegui desapegar, mas é uma coisa que eu quero, porque eu tenho muito livro guardado e ocupa muito espaço, é ruim de levar para onde eu vou, e eu quero desapegar do livro físico, até porque eu acredito que o livro digital vai ser mais fácil para eu levar para onde eu quiser e fazer as minhas leituras. Mas enfim, foi nesse sentido que ano passado eu comprei esse livro, Casal Imperfeito, da autora Fernanda Witwicki. Ela é uma autora cristã, é mãe, casada, tem 3 filhos. E eu estava com a ideia de comprar um livro para ler com o meu esposo, ler em casal. Na época, quando eu comprei, a gente estava com 2 anos de casados. O livro chegou, mas meu marido não estava muito na vibe de ler em grupo. E aí eu comecei a ler o livro sozinha. Eu li quase metade do livro. E aí vai a minha primeira ressalva do livro. O livro é ótimo, é uma ótima leitura para você fazer mesmo sozinha, só que no decorrer do livro ele vai te propondo ideias, atividades, reflexões que você fazer sozinha vai meio que perder o sentido do que é proposto, né? São algumas reflexões que fazem muito mais sentido se houver um compartilhamento, uma conversa com o cônjuge. Então, sozinha ele fica uma atividade meio perdida. Você consegue fazer a leitura dos capítulos, mas ao final, quando tem as atividades, você não consegue realizar todas. Assim, eu li metade do livro e acabei abandonando a leitura, mas nesse ano de 2024 a gente sentou, como a gente sempre faz, para estabelecer as metas individuais e do casal, e uma delas era a gente ter a noite do casal, que é uma noite que a gente vai passar junto, mas dedicada ao nosso casamento, seja para conversar, para fazer planejamento financeiro, para sair para algum lugar que a gente quer, porque por mais que a gente fique outras noites juntos, na maioria das vezes a gente fica assistindo seriado, assistindo televisão, então essa é a noite que a gente vai dedicar para fazer algo para nós. E foi aí que a gente resolveu introduzir esse livro, né, reintroduzir o livro, para fazer a leitura nessa noite do casal juntos. Já posso dizer de cara que a leitura com o cônjuge, o noivo, é muito melhor do que a leitura sozinho. A gente lê ele uma vez por semana na noite do casal, e nós fazemos uma leitura em conjunto. Então, cada um lê um pouco, para não ficar enjoativo, a gente lê sempre um capítulo e no final a gente faz as atividades juntos. Ele traz ali umas perguntas, umas sugestões e uma oração ao final que também é para fazer em conjunto. Cada capítulo tem aproximadamente 10 páginas. Ao final, nas perguntas, tem algumas que é para você escrever, mas algumas ele apenas gera a conversa. Tem as sugestões, como eu falei, do que você pode aplicar no teu casamento. E no final tem a oração, que é para você fazer em conjunto com o teu cônjuge. Nós agora finalizamos o 4º capítulo, então está na página 140 mais ou menos. O livro tem 239 páginas, então um pouco mais da metade. E vai aí nos apontamentos do livro. Primeiro, o livro é
prático. Não tem como você ler um capítulo e não querer fazer aplicações práticas na tua vida, não querer ter coisas para mudar no teu dia a dia. Então você lê um capítulo e já tem ideias, já traz sugestões de mudanças para você aplicar no teu dia a dia. 2. O livro é baseado em princípios bíblicos. Para quem conhece a autora sabe que, como tudo que ela escreve, é baseado em princípios bíblicos. E não vai ser diferente desse livro. Todas as dicas, as ideias, não são coisas que você vai encontrar dicas sobre casamento na internet, por exemplo, ou coisas do mundo que a gente fala, mas porque tudo vai ser baseado em princípios bíblicos, na visão bíblica do casamento. 3. Exige que você esteja disposto a fazer mudanças no seu modo de agir e não só coisas que você quer mudar no seu cônjuge. Então, você vai ler um capítulo, você vai ter que refletir também no pessoal o que eu posso mudar, o que eu posso fazer. E não só coisas que você quer mudar no marido, na esposa, no noivo ou na noiva. 4. Então, o ponto positivo do livro é que ele faz com que você tenha que se abrir com o seu cônjuge. É uma coisa, às vezes, mais fácil para a mulher se abrir, falar dos sentimentos, mas não tão fácil para o homem. Então, o livro ele exige para que funcione, para que dê resultado, que você se abra com seu cônjuge. E, com isso, ele traz também um momento de oração, que é um momento íntimo, para você ter com o teu cônjuge. Então, ele cria esse hábito. Então, todo final do capítulo ele traz uma oração. E, com isso, você vai tendo aquela ideia, ou aquele costume de você ler, de você orar com o seu cônjuge sobre o que vocês estão pensando aqui no livro, propondo, ou outras coisas no dia a dia. Então, ele cria esse hábito da oração como casal. 5. Ele desafia você a uma comunicação sincera com seu cônjuge. Se não for para ser honesto, nem começa a ler o livro, porque ele te desafia aí no íntimo, no que você realmente pensa, como você se sente. Então, é um livro que você tem que estar disposto a se abrir, tem que estar disposto a ser o mais sincero possível com seu cônjuge para que as mudanças possam ocorrer, corrigir as falhas que vocês têm no relacionamento. E 6, e último, para quem não teve um bom exemplo de casamento na casa dos pais ou por quem criou você, ele é um ótimo livro para te dar os nortes, as dicas para você criar a tua realidade dentro do teu casamento com base nesses princípios. Então você que não se espelha, não quer se espelhar nos seus pais para como levar o casamento, esse é um ótimo livro porque ele constrói os novos princípios que você pode aplicar dentro dessa tua nova família, que pode ser só você e o teu cônjuge, e futuramente, você, teus filhos, o teu marido. Então essas são as minhas considerações sobre o livro. Acho que vale muito a pena a leitura. Estamos no capítulo 4, mas com certeza é uma indicação certa. Inclusive eu acho que ele é um livro que deve ser revisitado pelo casal de tempos em tempos. E é um investimento que vale muito a pena. Quando eu comprei na época, acho que era uns R$45, hoje eu consultei lá, tem ele por R$35, então é um livro barato. É um ótimo livro para você fazer aí um curso de noivos, quem tem o costume de fazer isso, antes do casamento, porque ele já traz coisas que você pode aplicar desde o início do casamento, já vai se preparando antes mesmo do casamento, para começar a agir da forma certa desde o começo. E o meu desejo é que você possa desfrutar dessa leitura, dessa dica ou de outras, e quem sabe eu trago mais indicações para vocês de livros. Até mais!